irmão Adriano e a sua esposa vão ficar felizes da vida em receber você aí. Amém? Eu quero convidar você agora a fazer uma pergunta ao seu irmão. Uma pergunta simples, uma pergunta clara, uma pergunta objetiva. E aí você vai ter a oportunidade de responder. Eu gostaria que o teu irmão, você perguntasse para o teu irmão o seguinte. Pergunta para ele assim, como você está? Pergunta para o teu irmão, como você está? E aí você que ouviu essa pergunta, é importante que você pense como está o teu coração. Porque a pergunta foi feita, como você está? E aí você pode me responder várias coisas. Você pode dizer como todos falam rapidamente, vai tudo bem. Vai tudo bem. Se você diz vai tudo bem, o teu irmão vai se calar e você vai continuar como você está, porque está tudo bem. Seu irmão vai ficar quietinho e você vai continuar no seu estado atual, exatamente como você está. E queridos, o texto que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu coloquei como tema a revelação de Jesus. Eu quero convidar você, aliás, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler o capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Eu quero fazer alguns comentários e eu vou me deter em um ponto muito claro. Fala sobre a ressurreição de Jesus. Marcos 16, a partir do versículo 1 até o 11. Do 1 ao 13, exatamente, nós vamos ler. O texto diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que tinham sido companheiros de Jesus, e se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia, e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho para o campo, e indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles não deram crédito. Amém. Queridos, o que eu quero compartilhar com você nessa noite, fala sobre
a ressurreição de Jesus, não no sentido de se ater exatamente na ressurreição de Jesus, mas se ater no ocorrido, se ater no que aconteceu, se ater no momento atual deste fato. A pergunta é: como você está? Ela é uma pergunta bem clara, porque, irmãos, as circunstâncias, as coisas que acontecem ao nosso redor, aquilo que acontece à nossa volta tem um poder de que, se nós não estivermos atentos, este fato ocorrido, eles causam algumas situações dentro do nosso coração. Eles causam alguns sentimentos em nosso emocional. E às vezes nós, com tantas verdades acerca de Jesus Cristo, com experiências vividas com Jesus, nós corremos o risco de, por algum motivo circunstancial, deixarmos de experimentar ou vivenciar uma oportunidade ímpar que nós temos para viver com o Senhor, que é a alegria que o cristianismo traz ao coração de todo aquele que crê. Nós não cantamos, declaramos que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não afirmamos que o Senhor é bom. Nós afirmamos que, lendo através do Salmo, principalmente o Salmo 100, que diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Então, promessas a nosso respeito, que nos impulsionam a andar confiadamente no Senhor, a andar com expectativa, a andar com satisfação, crendo que, apesar das circunstâncias, Deus é bom. Apesar das consequências, os conflitos que muitas circunstâncias causam em nós, a misericórdia do Senhor, ela é conosco. E Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele tem prometido a cada um de nós, que foi que Jesus Cristo falou para os seus discípulos, ali em Mateus, no capítulo 28, lá no versículo 22. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se o Senhor Jesus está conosco todos os dias, o que pode atemorizar a mim e a você? São verdades racionais. Mas são verdades que precisam estar na nossa mente, mas verdades que estão incutidas no nosso coração, enraizadas, que não permitem que as adversidades roubem de nós essas verdades que o Senhor falou para nós acerca da sua palavra. Precisamos estar enraizados na palavra, fundamentados na palavra, confiantes na palavra, crendo na palavra. Hebreus diz assim: porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe. E o versículo continua dizendo assim: e que é galardoador daqueles que o buscam. Verdades registradas na palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós vemos alguns relatos que acontecem aqui e que no final nos dizem, fala a respeito de algumas pessoas que andaram com Jesus, receberam a informação de que ele ressuscitou, mas não creram, não acreditaram. O texto nos fala sobre isso. Mateus, quando escreve o seu evangelho, ele traz alguns detalhes sobre a ressurreição. Ele traz alguns detalhes quando as mulheres vão ali até no sepulcro
Lucas faz comentários também detalhados, João também fala. Mas o que guardo, o que arde no meu coração, é quando eu leio a respeito desses dois homens que falam aqui no versículo 12. Fala assim: depois disto manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam a caminho para o campo. E Lucas fala a respeito desses dois homens, que estão indo a caminho de um campus, indo a caminho de Emaús, de uma outra cidade. Irmãos, quando eu leio esse texto de Lucas, no capítulo 24, sobre os dois discípulos que vão a caminho de Emaús, eu não consigo fazer crítica a esses dois discípulos. Porque eu consigo entender e compreender o estado emocional desses dois homens. Não justifico as suas ações, mas consigo entender a atitude deles. Vamos pensar um pouquinho, eu e você? Vamos pensar um pouquinho acerca do que aconteceu alguns dias antes. Porque no domingo de manhã, as mulheres vão ao sepulcro. Mas 2 dias antes, aconteceram algumas coisas. 2 dias antes, na sexta, entre quinta e sexta-feira, alguns fatos aconteceram. E não foram qualquer fatos. Vamos pensar um pouquinho em Jesus, o Mestre, o homem que realizou sinais e maravilhas, o homem com promessas, o homem que declarou tantas coisas, o homem que os discípulos caminharam com ele, desfrutaram de tantos benefícios. E aí você pode enumerar a grande pesca, a multiplicação dos peixes e pães. Vamos pensar no Sermão do Monte. Esse homem que caminhou durante 3 anos com seus discípulos, esse homem que fez uma fama, esse homem agora na sexta-feira, ele está sendo julgado. Julgado por ser tido como e dito como o rei dos judeus. Aproveitaram-se de uma palavra de Jesus, quando ele se refere a Jerusalém, dizendo: ah, Jerusalém, se você soubesse. Eles começam a afirmar e fazer mentiras a respeito de Jesus. E levam Jesus para ser julgado. E nesse julgamento, com 2 ou 3 autoridades, uma das autoridades, por causa da questão em que era comum a festa da Páscoa soltar alguém que estava preso, um deles, Pilatos, oferece soltar Jesus. Mas alguns dias antes tinha sido preso um homem que havia cometido um assassinato através de um problema chamado Barrabás. E esses homens que estavam investidos de autoridades, sacerdotes, incitam o povo a soltar Barrabás e a continuar com Jesus preso. E aí este Jesus, ele permanece preso. Este Jesus agora, ele vai ser levado, este Jesus agora, ele é sentenciado à morte, este Jesus agora é chicoteado, este Jesus agora passa por toda aquela aflição da Via Crucis, este Jesus agora carrega o madeiro, este Jesus agora vai para o Monte Golgotá, este Jesus agora está ali, sendo crucificado, junto com os malfeitores. Jesus, o homem em quem tantas pessoas depositaram tantas expectativas, um homem em quem tantas pessoas, de repente, derramaram seus corações, dizendo: olha, os meus problemas acabaram-se. Está aí o Rei dos Judeus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele está aí. Só que este Jesus, ele é crucificado. E como se não bastasse esse Jesus ser crucificado, o texto nos diz que num dia claro, durante 3 horas, houve densas trevas sobre aquele lugar. Entre meio-dia e 3 horas da tarde, densas trevas,
fatos que nunca tinham acontecido, situações que até parecidas, mas que nunca tinham acontecido, fatos que marcam a história. E esse Jesus, que era a expectativa de muitos, ele morre. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 24. No versículo 13. O texto nos diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Espera aí, eles iam para Emaús, uma cidade com uma certa distância, eles iam conversando. Conversando o quê? O que eles iam conversando é acerca das coisas acontecidas, acerca da crucificação, acerca do ocorrido naquele dia, acerca do que aconteceu a Jesus. Eles iam conversando sobre os problemas acontecidos anteriormente. E essa conversa que eles iam batendo, nós não sabemos o estado em que eles conversavam, a temperatura do sentimento do coração, a altura da voz, se eles gesticulavam ou não, se eles expressavam alguma atitude ou não, mas o fato é que eles estavam indo conversando para Emaús e estavam falando sobre os fatos ocorridos. E enquanto eles conversam, e eles discutiam sobre o assunto, o texto nos diz, no versículo 15, que Jesus se aproximou e Jesus ia com eles. Vamos ver? Eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. O que impedia a estes homens que caminharam com Jesus, que souberam a respeito de Jesus, que participaram desses acontecimentos, estavam ali? O que impedia esses homens de reconhecer a Jesus? Vários fatores, queridos, estavam impedindo esses homens de reconhecer Jesus. Você pode, um instante, deixa marcado aí no 24, vamos lá em Mateus, no capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Desculpa, Mateus não, João, capítulo 20. João 20, umas folhas à frente. João 20, versículo 15. O que impediu esses homens de conhecerem, verem a Jesus? Mateus, capítulo 20, versículo 15, diz assim, desculpa, eu estou com Mateus na cabeça, né? É João, capítulo 20. Diz assim: perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. A pergunta de Jesus foi: mulher, por que choras? O que procuras? O que pode causar ao homem dificuldade de ver a Jesus? Uma profunda tristeza, o desespero, o choro de lamento, a angústia, os problemas da vida, porque era assim que esses discípulos estavam, a caminho de Emaús, angustiados pelos ocorridos, triste pelo ocorrido, porque quando você chega aqui em Lucas, no capítulo 24, no versículo 17, diz assim:
Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminham? E eles pararam entristecidos. A tristeza estava impedindo-os de ver a Jesus caminhando com eles. Irmãos e irmãs, quantos não são hoje, homens, mulheres, que vêm para a presença do Senhor com uma expectativa a respeito de Jesus? Vêm para a presença do Senhor, têm uma experiência com Jesus, e quando começa a caminhar aqui, as circunstâncias à sua volta começam a ficar difíceis. As situações na sua casa, no seu trabalho, no seu curso, no ambiente familiar, no meio dos seus amigos, as coisas começam a ficar estreitas, sabe? Você começa a mudar de comportamento e as pessoas já não são mais favoráveis a você, algumas coisas já não estão mais acontecendo como acontecia antes. Só que essas coisas não podem roubar de nós a alegria de termos conhecido a Jesus. Nós não podemos permitir, queridos, e precisamos guardar o nosso coração, no sentido em fazer manutenção daquilo que nós estamos experimentando com Deus. Porque sim, os problemas, eles vêm avassalador. E eles roubam de nós a nossa paz, se nós não estivermos atentos. E quantos hoje estão caminhando dentro da igreja? Mas aí, sabe, eu estou caminhando com o Senhor há tanto tempo, e a minha vida não mudou. Eu estou caminhando com o Senhor há tanto tempo, meu marido não se converteu, meu filho saiu do Evangelho, perdi meu emprego, as finanças foram para o buraco, eu já não consigo mais realizar algumas coisas, o meu casamento está num problema, eu não consigo me relacionar com meu esposo, eu não consigo me relacionar com a minha esposa, o meu filho não me entende, é só conflito, só problema dentro de casa. E aí olha para isso, e aí a primeira coisa que começa a fazer, ao invés do que deveria fazer, começa a fazer o caminho contrário. Ao invés de se aproximar de Jesus, por saber que Ele está contigo todos os dias da sua vida, a primeira coisa que começa a fazer é abrir mão de todos os ensinamentos recebidos e começa a caminhar para trás. E aquilo que podia ser transformado, agora começa a transformar você. Você que era uma bênção, agora começa a se desmotivar, a desanimar, a andar para trás. E a permitir que as circunstâncias sufoquem você, impeçam você de caminhar, impeçam você de andar, sabe, com cabeça erguida, andar firme, crendo no Senhor. Meu irmão, se estiver doendo, chora. Jesus Cristo, quando conversou com os irmãos no Sermão do Monte, ele falou assim, olha, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Está doendo, chora. Diz para o Senhor o que se passa no teu coração. Conta para Ele, porque Ele está junto com você. E o Espírito Santo de Deus que habita em você, Ele é o teu consolador. Ele é o teu ajudador. É Ele que traz a você as verdades do Evangelho. É Ele que anima o teu coração. É Ele que caminha contigo. É Ele quem te ajuda. É Ele quem te capacita. É o Espírito Santo de Deus na tua vida, queridos. Esses discípulos ainda não estavam experimentando o poder do Espírito Santo de maneira, sabe, firme na vida deles. Mas eu e você temos o poder do Espírito Santo. Então, queridos, está na hora da gente, sabe, sacudir a poeira. Está na hora da gente olhar para a palavra e falar assim, olha, quer saber? Eu vou confiar nessa palavra aqui. Eu vou começar a lutar contra essas mentiras que se apresentam diante de mim. Eu prefiro crer na palavra e caminhar nessa palavra. E se posicionar, queridos. Se posicionar. Eu quero dizer para você que o teu problema pode ser vencido. O teu problema pode ser vencido. E o teu problema pode ser vencido porque aquele que venceu o maior dos problemas e recebeu toda a autoridade, ele torce por você e está junto contigo. É possível, irmãos. É possível.
Vamos olhar um pouquinho para esses dois discípulos. Versículo 18 diz assim: um, porém, chamado Cleópas, respondeu a Jesus, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele, Jesus, perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Espera aí. Olha como estava o coração desses homens. Olha a expectativa que eles estavam com Jesus. Pensávamos que fosse ele que iria redimir a Israel. Queridos, sabe o que acontece? A expectativa desses seguidores de Jesus estava errada a respeito de Jesus. O fato da expectativa estar errada fez com que as circunstâncias roubassem deles as verdades que o próprio Jesus tinha dito. Porque o que Jesus fez para clarear o pensamento desse homem não foi outra coisa, senão contar para eles tudo o que ele mesmo tinha dito. Durante esse período de tempo que eles caminharam, esses homens estavam decepcionados. Esses homens estavam frustrados com Jesus porque ele foi crucificado. Na realidade, a expectativa deles é que Jesus fizesse a mesma coisa que Moisés fez. Moisés redimiu a Israel, tirando Israel do Egito e trazendo para um novo governo. E o que eles queriam era que Jesus ocupasse um trono e agora reinasse, sabe, dando a eles uma nova história na sua caminhada. Quem sabe o que motivava essas pessoas a seguir Jesus? Essa é a pergunta. E a pergunta é: o que tem motivado você a seguir Jesus? O que tem motivado o teu coração? Será que seguir a Jesus implica em um bom casamento? Será que seguir a Jesus implica em uma boa casa, um bom carro, um bom trabalho, uma boa renda bancária? Será que implica em ser reconhecido em meio às outras pessoas? Eu preciso ser reconhecido nos meios dos pastores, precisam olhar para mim e ver um pastor poderoso. Agora eu sirvo a Jesus. As pessoas têm que ver em mim, impor as mãos e todos serem curados, porque, afinal de contas, eu sou um pastor cheio de autoridade. Será que o que implica é as pessoas me ver e me exaltar? Será que seguir a Jesus implica em vem para Jesus e seus problemas acabaram? Vem para Jesus e sua história mudou? Vem para Jesus e sua vida mudou? Vem para Jesus e agora tudo é flores? Queridos, nós não podemos ter um entendimento ou uma compreensão de Jesus errada. Porque se tivermos o entendimento e a compreensão errada, nós corremos o risco de permitir que as circunstâncias apaguem aquilo que nos motiva. Porque se eu não tiver o carro novo, Jesus não foi bom para mim. Se eu não tiver um bom trabalho, Jesus não foi bom para mim. Se eu não tiver roupa nova no Natal, Jesus não foi bom para mim. Se você não tiver um bom carro na garagem, Jesus não é bom para você. Se você não for um pregador poderoso, Jesus não é bom para você. Se o teu filho não for bem na escola, Jesus não foi bom para você. Afinal, você entregou o dízimo, você deu oferta, fez jejum, orou, impôs as mãos, fez tanta coisa, e agora acontece isso com o teu filho, cadê Deus? Queridos, não podemos permitir que o foco em Jesus seja errado. Porque o que ele está dizendo, ora, esperávamos que fosse ele a redimir Israel. Queridos, foi exatamente isso que aconteceu, só que eles não sabiam. Morrer na cruz fez com que Jesus recebesse do Pai toda a autoridade no céu e na terra. O ato de morrer na cruz, entregar a vida na cruz do Calvário, deu a Jesus autoridade. Só que esses homens não sabiam, porque o foco deles não era
o mestre. O foco deles era no que o mestre poderia fazer. O foco não era o mestre, era o que o mestre poderia fazer. Tomara eu e você consigamos olhar para o Senhor e amá-lo pelo que Ele é. Podemos desejar boas coisas sim, queridos, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você desejar trabalhar e correr atrás disso, mas se o seu foco com Jesus for isso, você está correndo um sério risco, porque não foi para isso que Ele te chamou. Deus te chamou com uma outra proposta. Sabe o que Jesus Cristo veio fazer na terra? Ele veio buscar e salvar o perdido e o pecador, do qual sou eu e você. Ele veio para restaurar a minha comunhão com o Pai. O texto nos diz que quando Jesus declarou, está consumado, o texto nos diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. E o caminho foi aberto. Hoje não tem mais impedimento para mim chegar-me ao Pai. Onde você estiver, no lugar onde você estiver, você pode abrir a boca e dizer, Pai. Amém. Onde você estiver, você pode abrir a boca e dizer, Deus, me ajuda. Você pode abrir a boca e dizer, Deus, eu não estou aguentando mais. Você pode abrir a boca e dizer, Deus, abre os meus olhos para que eu possa te ver claramente. Sabe por quê, queridos? Porque enquanto Jesus caminhava com esses discípulos a caminho de Emaús, Jesus foi conversando com eles, e eles foram caminhando tranquilamente. Quando chega no versículo 33, versículo 30, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Queridos, no momento da intimidade com Jesus, no momento em que Jesus partiu o pão, depois de tudo aquilo que Jesus havia falado, no momento em que ele parte o pão naquele lugar, os olhos dele se abrem. O que quer dizer isso? No compartilhar com o Senhor, na intimidade do relacionamento, a mesa com o Senhor Jesus tem revelação. O encontro com o Senhor, quando você tem a revelação de quem realmente Jesus é, queridos, os olhos da pessoa se abrem. Esses discípulos, eles mesmos contam nesse capítulo, que as mulheres foram ao sepulcro, voltaram dizendo que o sepulcro estava vazio. Eles mesmos disseram que os amigos deles foram lá também e testificaram que era verdade. Mas olha, o fato das mulheres terem falado, o fato dos seus amigos terem dito que era verdade, o fato do sepulcro estar aberto, o fato dos anjos terem dito que ele não estava ali, não mudou a expectativa desses homens. Esses homens não tiveram no seu coração um íntimo sentimento de quem realmente Jesus era. Nós temos aí uma proposta para esse ano de 2019. Ide e fazei discípulos. Pregai o evangelho a toda criatura. Sabe o que acontece, queridos? Por mais que eu e você possamos falar, o homem só vai realmente se render ao Senhor se ele tiver um encontro com o Senhor Jesus. Eu e você precisamos entender que o que precisamos anunciar é o Senhor Jesus para essas pessoas. Porque a revelação do Senhor, para mim, ela me motiva de tal maneira que acontece comigo exatamente o que aconteceu com esses discípulos. Caminhava eu a minha vida loucamente. Quando um dia falaram para mim, Jesus pode mudar a sua vida, eu falei, eu creio, Jesus mudou a minha vida. Sabe o que eu quis fazer? Contar para todo mundo o que Jesus fez. E foi o que esses discípulos fizeram. O texto nos diz que depois que eles tiveram essa revelação com Jesus, eles voltam, agora não importa a distância, não importa o tempo, não importa a hora, não importa o momento, não importa as circunstâncias, mas agora eles voltam para contar aos seus amigos, realmente Jesus ressuscitou. Queridos, eu e você precisamos dessa verdade impregnada em nós. Eu e você precisamos desse encontro real com o Senhor Jesus.
Esse encontro que traz uma revelação íntima. Esse encontro, sabe, que motiva o nosso coração. Esse encontro que nos diz assim, olha, apesar das circunstâncias, eu pertenço a Ele. Apesar das circunstâncias, eu não vou desistir. Não vai ser um problema no casamento, não vai ser a dificuldade no trabalho, não vai ser o problema financeiro, não vai ser o problema na sociedade, não é a criminalidade, não são os problemas que vão me afastar do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, eu quero aproveitar esses problemas para correr para Jesus Cristo. Eu quero aproveitar esses problemas para correr para a presença do Senhor. E eu quero incentivar você, meu irmão e minha irmã. Aproveite os problemas da sua vida para correr para a presença do Senhor. Em vez de se afastar, ora mais. Leia mais. Busque mais a presença do Senhor. Para de questionar. Para de argumentar no seu coração. Para de ficar se lembrando do que aconteceu no passado. Estava eu conversando com a minha esposa, enquanto eu li esse texto e preparava a mensagem. Veio no meu coração uma frase que eu ouvi, há muito tempo. Uma frase que eu ouvi há muito tempo a respeito do Michael Murdock, que é um escritor, é um conferencista, e ele escreveu um livro falando sobre, vários livros ele escreveu, e ele fala sobre a chave da sabedoria. Ele fala sobre a lei do reconhecimento. E na chave da sabedoria ele diz o seguinte: quem visita o passado envenena o presente. Eu lembrei dessa frase, já ouvi ela há mais de 10 anos. Quem visita o passado tem dificuldade de experimentar aquilo que Deus está fazendo hoje e não consegue ter expectativas para o que Deus pode fazer amanhã. Sabe por quê? Está preso no passado. Esses discípulos, eles estavam indo para Emaús. Não sei com qual proposta, mas eles tiveram um encontro com Jesus no caminho. Sabe o que aconteceu? Eles voltaram, fizeram o caminho de volta. Então eu e você, queridos, nós precisamos disso. Eu e você precisamos voltar. Sabe? Abrir o nosso entendimento e dizer: Deus, qual é a minha expectativa? Quem Jesus é para mim? Será que eu estou caminhando com Jesus por interesse? Será que Jesus só é bom, ou Deus só é bom, se Ele fizer coisas boas para mim? Não, queridos. Deus é bom, simplesmente porque Ele é bom. Deus é bom. E a sua misericórdia dura. E a sua fidelidade é de geração em geração. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de cantar com você um cântico que diz que não há ouro ou bens, nem riqueza também, poderá me separar do amor em Cristo Jesus. Quando eu digo poderá, significa, queridos, que depende de mim. Não há ouro ou bens que vai me roubar essa preciosidade, porque eu tenho algo mais precioso do que ouro ou bens. Mas sou eu que preciso fazer manutenção disso. Como você está? Foi a pergunta inicial. Como você está? Busque a intimidade com Jesus e terá uma revelação que mudará a tua maneira de olhar a vida, de enxergar exatamente com os olhos de Jesus. Como você está? O encontro com Jesus pode mudar os sentimentos e os pensamentos do teu coração. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu. Declare essa verdade para o Senhor. Nem amor por alguém poderá me afastar
afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar Em teu eterno amor, em teu eterno amor. Enquanto você afirma essa verdade, eu quero convidar você que tem vivido momentos na sua vida, que você diz assim: olha, eu estou a ponto de desistir, eu não aguento mais, eu não sei mais o que eu faço com a minha vida. Deixa eu dizer algo para Jesus, para você. O encontro com Jesus restaura esse sentimento no teu coração. E eu convido você a sair do seu lugar. E nós vamos impor as mãos sobre você e pedir ao Senhor que restaure e renove o teu coração. Você que nunca tomou a decisão com Jesus, você que ainda não decidiu-se por Jesus, é uma excelente oportunidade hoje para voltar a andar na presença do Senhor. Onde você está, saia do seu lugar. Eu quero orar por você. Nós vamos orar por você. Em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos seus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Onde você está? Você que diz no teu coração: tá difícil para mim. Eu estou com dificuldade porque as situações à minha volta têm roubado a alegria de andar na presença do Senhor, a alegria que o Evangelho tem. Eu estou tendo dificuldade de viver isso. Onde você está? Saia do teu lugar. Nós queremos orar por você. Dê passos de fé. Não fique no teu coração pensando ou dizendo: não, vou ficar aqui porque está tudo bem. Você sabe que não está bem. Você sabe que você não está bem. Você sabe que você precisa melhorar. Você sabe que teu coração está apertado. Onde você está? Nós vamos orar para encerrar esse momento. Mas no final você vai poder vir aqui à frente. No final você vai poder procurar um dos pastores e dizer: pastor, essa situação sou eu que estou assim. Eu não estou bem. Eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Eu preciso pedir ao Senhor que abra os meus olhos, para que eu possa realmente ter esse encontro com o Senhor. Levante as suas mãos, nós vamos nos despedir.
Aliás, eu quero convidar o pastor André. Vamos agradecer ao Senhor Jesus por essa noite. Pai, Tu és a nossa esperança. Tu és o motivo, Senhor, da nossa alegria. Ah, Deus, ensina-nos a caminhar contigo. Ensina-nos, Deus, a caminhar contigo. Mais do que encontros, mais do que em alguns momentos, mais do que nos problemas, mais do que nas circunstâncias. Senhor Deus, nós queremos caminhar contigo. Assim como aqueles dois caminharam contigo. Assim como Tu caminhaste com aqueles dois até Emaús. Oh Senhor Jesus, nós queremos caminhar contigo. Ensina-nos nesse propósito. Ensina-nos, Senhor Deus, nessa direção. Dá-nos, Deus, uma semana abençoada. Uma semana, Senhor, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua provisão. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço. É em nome do Senhor Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. Deus te abençoe, meu irmão. Rica e abundantemente. Viu? Um bom final de semana.